Querido Deus, nós de nós mesmos nada temos a oferecer, ó Deus, mas a graça do Senhor é abundante sobre nós e neste momento nós nos colocamos como instrumentos do Senhor, como vasos para ser usados pelo Senhor, ó Deus da glória, para transmitir a palavra do Senhor. Ó Deus, que a tua igreja neste momento possa receber a palavra do Senhor, ó Deus, tal como ela é, tal como ela vai ser ministrada nesta noite, em nome de Jesus. Abençoa, meu Deus, a tua igreja neste momento. Usa-me, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor. O subtítulo que nós temos na Bíblia é a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Você vai ver, esse subtítulo está aí. De forma que o nosso tema nesta noite é a magnitude de Cristo na obra da redenção. A magnitude de Cristo na obra da redenção. E a palavra de Deus nos diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Amém? A magnitude de Cristo na obra da redenção. Meus irmãos, não é diferente nos dias de hoje também, porque a igreja também, nos dias de hoje, ela é muito atacada na sua fé, ela é muito atacada, né, na sua crença, propriamente dito. E não foi diferente também com a igreja dos Colossenses. Essa igreja também, ela foi ferrenhamente atacada na sua fé, atacada na sua doutrina, e hoje não é diferente conosco também. Essa igreja, a igreja dos Colossenses, ela estava sendo ameaçada pela chamada heresia dos Colossos. Heresia dos Colossos. Essa igreja era praticamente formada, na sua totalidade, por pessoas oriundas do paganismo. E talvez por isso os gnósticos da época, os falsos mestres da época, acharam muito espaço para estar disseminando as suas heresias, disseminando os seus falsos ensinos nesta igreja. Conosco também não é muito diferente. Os falsos mestres ou os gnósticos, na época, eles afirmavam que a matéria é essencialmente má. Essa matéria que constitui a pessoa humana, ela é, na sua essência, uma matéria má. Logo, Cristo, sendo Deus, não poderia jamais ter sido, então, o Criador do universo. Porque, numa matéria essencialmente má, jamais poderíamos associar alguém numa matéria má sendo Criador do universo, Criador de todas as coisas. Também afirmavam que exatamente por isso Cristo também não poderia jamais ter se encarnado para nos redimir dos pecados, para a nossa redenção. Assim, na verdade, na época dos Colossenses, eles atacaram as duas verdades essenciais do cristianismo, que é, na verdade, a doutrina da criação e também a doutrina da redenção. E o apóstolo Paulo, então, ele escreve de forma veemente à igreja dos Colossenses para mostrar para aquela igreja que Cristo não é uma emanação de Deus. Se nós olharmos um pouquinho mais à frente,
no texto em que lemos, ele vem dizer que Cristo não é uma emanação de Deus, mas ele é a imagem do próprio Deus. Ele é o autor da nossa redenção. E o apóstolo Paulo, ele vem se preocupar exatamente com isso, para mostrar para os colossenses que Cristo é o autor da redenção. E como tal, ele precisava ser reconhecido pela igreja dos colossenses. E como tal, também precisa ser reconhecido pela igreja do século 21. Os falsos mestres dos colossenses. E eu posso dizer também que os falsos mestres dos nossos dias, em momento nenhum, negam a importância de Cristo. Nem naquela época e nem hoje os falsos mestres negam a importância de Cristo, mas não dão a Cristo a magnitude que ele merece como Deus que é. Ou seja, tentam minar a deidade. O fato de Deus ser Deus tenta minar isso da pessoa de Cristo. Para os gnósticos, porém, Cristo era apenas uma emanação de Deus. Os muçulmanos pregam que Cristo foi apenas um profeta. Os espíritas pregam que Cristo é apenas um espírito iluminado. Os romanistas, os romanos pregam também que Cristo nada mais é do que apenas um mediador, como todos os mediadores que eles acreditam. Ou seja, os romanistas, e aqui eu estou falando de Igreja Católica, Apostólica, Romana mesmo, colocam Cristo na mesma posição dos demais santos que eles acreditam. Cristo é apenas um mediador, como Pedro, como São Pedro, São Tiago, São não sei quem, Santa não sei quem. As testemunhas de Jeová, por exemplo, dizem que Jesus foi o primeiro ser criado. E exatamente por isso ele não é o Criador. O que afeta a nossa fé, o que vem contra a nossa fé e contra aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E foi exatamente por isso que Paulo, então, escreve a carta aos Colossenses com essa preocupação de mostrar para os Colossenses a magnitude, a excelência da pessoa e da obra de Jesus, e principalmente da obra redentora que ele conquistou para nós na cruz do Calvário. Ele é Deus, ele é o Criador de todas as coisas. Tudo que existe foi feito por ele e para ele, e nada do que existe sem ele se fez. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele estava sobre o corpo do homem, do primeiro homem criado, soprando nas narinas do homem o fôlego de vida, dando ao homem o seu espírito que o fez viver. Cristo é o Criador. Refutando então as teses dos falsos mestres, Paulo destaca 4 grandes verdades, e eu serei bem rápido nessas verdades, a respeito da salvação que temos em Cristo Jesus. 4 grandes verdades destacadas aqui pelo apóstolo Paulo a respeito da redenção proclamada e efetivada pela pessoa de Cristo na cruz do Calvário. E a primeira grande verdade que o apóstolo Paulo vem nos trazer está exatamente aí no versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas. Ou seja, a primeira verdade então, Deus nos libertou do império das trevas. Deus nos libertou do império das trevas. E aqui eu destaco 3 pontos importantes. Primeiro,
existe um império do mal em ação no mundo. Aqui me faz lembrar o título do livro de Hal Lindsey. Satanás está vivo e ativo no planeta Terra. Está vivo e ativo no planeta Terra. De forma que o mal é uma realidade concreta, é real, está no nosso meio. Existe um ser maligno que governa o reino das trevas. E o Deus desse reino é Satanás. E ele recebe uma série de nomes na própria Bíblia, também nos traz esses nomes. O Deus desse reino é Satanás, é o diabo, é o maligno, é o tentador, é o pai da mentira, é o assassino, é o príncipe das trevas. O Deus desse século, o dragão, a antiga serpente. Tudo vem adjetivar a pessoa de Satanás, deste ser que governa este império do mal. De forma que este império é real. O diabo, ele está vivo e ativo no planeta Terra. E não nos enganemos quanto a isso. Por isso nós precisamos estar bastante atentos. Um outro ponto que eu destaco aqui, no fato de Deus ter nos libertado do império das trevas. Além de existir o império do mal em ação no mundo, o homem, em segundo lugar, o homem não pode libertar a si mesmo deste império das trevas. Porque o homem natural, ele é prisioneiro desse império. Ele está cativo na casa do valente, como disse Jesus. Para que você possa entrar na casa do valente e saquear-lhe os bens, você tem que amarrar o valente. Mas o homem natural, ele ainda está preso na casa do valente. Está debaixo da jurisdição, do poder de Satanás ou deste império. Atos 26, 18, quando o apóstolo Paulo tem um encontro com Cristo, nesse encontro, ele então dá a missão para o apóstolo Paulo, que seria para que fossem abertos os olhos e converter das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. Essa seria a missão de Paulo, pregar o evangelho, para que Deus então pudesse abrir os olhos, converter as pessoas das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em Deus. Essa era a missão do apóstolo Paulo. Esta também é a nossa missão. Por isso nós precisamos proclamar o evangelho do Senhor Jesus. Nós precisamos proclamar a salvação em Cristo Jesus, porque o homem não pode libertar a si mesmo. Ele sozinho não consegue. É uma obra que é feita pelo Espírito Santo, mas para que o Espírito Santo realize esta obra de libertação na vida das pessoas, é necessário que preguemos o evangelho. Porque se nós não pregarmos o evangelho, o Espírito Santo não cumprirá a sua função principal, que é de convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo, e então abrir os olhos desta pessoa e salvá-lo. Para isso a igreja precisa se despertar. O homem natural, ele não consegue se libertar sozinho deste império das trevas. É necessário que nós, como igreja, preguemos
o Evangelho a tempo e a fora de tempo, para dar oportunidade ao Espírito Santo de realizar essa obra de libertação e de salvação, de redenção na vida das pessoas. E em terceiro, um outro ponto que eu destaco aqui: Deus é, na verdade, o único que pode nos libertar deste império das trevas. A libertação, ela só pode vir de Cristo. Ela não vem do homem propriamente dito. O poder das trevas não pode ser quebrado na vida de alguém simplesmente pela força do homem, somente pela ação divina. E é por isso que nós precisamos proclamar o Evangelho salvador, libertador de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o único libertador. Jesus é o único resgatador que invade a casa do valente e saqueia-lhe os bens, neste caso, almas que estão cativas nas garras de Satanás. Jesus é o único capaz de fazer isso. O homem que estava debaixo do poder de Satanás é transferido para outro reino, o reino de Cristo. E Jesus consumou esta obra na cruz do Calvário, quando ele bradou em alto e bom som: está consumado. E ali, então, ele rende o seu espírito. Jesus consumou esta obra de libertação, de redenção, ali na cruz do Calvário, na minha vida e na sua vida. E para que esta obra alcance outras pessoas, nós precisamos levar o Evangelho libertador de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, então, nos libertou do império das trevas. A primeira verdade: Deus nos libertou do império das trevas, porque existe o império do mal. O homem não pode libertar a si mesmo deste império das trevas. Deus é o único capaz, então, de nos libertar, de libertar o homem deste império das trevas. Para isso, o Espírito Santo conta comigo e conta com você para esta obra, grande obra de redenção, que só Ele é capaz de fazer. Uma segunda grande verdade que o apóstolo Paulo nos traz aí para refutar os falsos mestres da época na igreja dos Colossenses é que Deus, e ele deixa bastante isso claro, Deus nos transportou para o reino do Filho amado. Deus nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Porque nós estávamos nesse império das trevas. Nós estávamos na casa do valente, presos pelas correntes do pecado, cegos e oprimidos. Mas Jesus invadiu a casa do valente e nos libertou. Quando foi que Jesus fez isso nas nossas vidas? Quando alguém se dispôs a pregar o Evangelho para nós. E então Jesus veio e nos resgatou, nos transportou para outro reino, nos tirou do reino das trevas. Deus, na realidade, não nos tirou apenas da região da morte, mas também nos transportou para dentro do reino da luz, o reino do Filho do seu amor. O reino do Filho do seu amor. Não apenas nos transportou da região da morte, porque lá fora é na realidade a região da morte. Porque as pessoas que lá fora, que morrem sem Cristo, já estão nas trevas e ao morrerem permanecerão nas trevas. Permanecerão nas trevas. Somente Deus é capaz de fazer isso. E aqui eu trago duas implicações a partir desse grandioso acontecimento, que é o fato de Deus ter nos transportado para o reino do Filho do seu amor. Primeiro, a salvação implica numa
mudança radical de domínio sobre as nossas vidas. Como eu disse, antes estávamos no império das trevas, sob o domínio cruel e opressor de Satanás. Estávamos acorrentados pelo poder do pecado. Mas agora todos nós estamos completamente livres, e não apenas livres, mas salvos. Nós não apenas fomos libertos, mas transportados para o reino da luz, o reino de Cristo. Esse é o reino em que nós vivemos hoje. Mas existem muitas pessoas que estão ao nosso lado, que muitas vezes até convivem conosco, que ainda estão no reino das trevas. E nós precisamos nos despertar para que a obra redentora de Cristo também alcance essas pessoas, para que elas possam também ser transportadas do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Cristo. Mas também a salvação implica numa mudança radical de devoção do nosso coração. No reino das trevas, nós servíamos um príncipe carrasco, que nos escravizava, que nos mantinha prisioneiro para a morte eterna. As pessoas aí fora acham que nós somos escravos, porque nós não fumamos, nós não bebemos, nós não somos viciados. Não sabem eles que é exatamente isso que é a escravidão deles. Eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas e pessoas chorar, querendo se libertar do vício do álcool e não consegue, porque está escravizado. Está escravizado. Quer se libertar do vício das drogas e não consegue. Quer sair deste mundo das drogas e não consegue porque está escravizado. E pensa que muitas vezes nós não fazemos isso porque nós somos escravos. E graças a Deus porque somos escravos de Deus, porque Ele nos liberta destas coisas. O príncipe das trevas é um príncipe carrasco, escraviza e mantém prisioneiros para a morte eterna. Mas nós agora vivemos para o reino da luz, para o reino do amor, para o reino da paz, para o reino da vida eterna. Esse é o nosso reino agora, graças a Deus. Deus nos transportou então para o reino do Filho do seu amor. A salvação então implica em mudança radical de domínio sobre as nossas vidas. E também implica em mudança radical de devoção do nosso coração. Nós não precisamos mais nos preocupar com o pecado, porque dele nós fomos libertos. Dele nós fomos libertos. Amém? Deus então, em primeiro lugar, a primeira grande verdade, Deus nos libertou do império das trevas. Depois então, Deus também nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E em terceiro lugar, Deus nos redimiu por meio do seu Filho. Está aí no versículo 14. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. A remissão dos pecados. Deus nos redimiu por meio do seu Filho. E aqui eu trago 3 verdades muito importantes para a nossa vida. Primeiro, Deus nos redimiu para sermos sua exclusiva propriedade. Porque libertar, a palavra libertar aqui, ela significa libertar um prisioneiro ou um escravo mediante pagamento de um resgate. Que foi exatamente o que Cristo fez por nós. Deus nos comprou e agora somos sua propriedade particular. Nós somos de Deus,
por direito de criação, pois Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Mas nós também somos de Deus por direito de redenção, porque Ele nos comprou com o alto preço do sangue de Jesus. Nós somos de Deus por direito de criação e somos também dele por direito de redenção, porque Ele em Cristo Jesus nos resgatou das trevas para o reino do Filho do seu amor, nos redimiu por meio de Jesus. Uma outra grande verdade que nós precisamos aprender nesta noite é que Deus pagou esse alto preço, não para Satanás, mas para Ele próprio. Não para Satanás, mas para Ele próprio. Na verdade, meus queridos, é um engano, é uma heresia afirmar que Deus pagou o preço da nossa redenção para Satanás. Porque o diabo não é dono de nada, nunca foi dono de nada, e ele jamais será dono de qualquer coisa. Na verdade, o diabo é um usurpador. Quando ele chega para Jesus e diz: todos os reinos da terra te darei, se prostrado me adorares. Os reinos da terra nunca foi dele, e ele jamais será dono de qualquer reino, nem mesmo do reino das trevas, porque também o reino das trevas pertence ao Senhor. O inferno pertence ao Senhor, o lago de fogo e enxofre pertence ao Senhor, foi criado por Cristo, foi criado pelo Senhor. O diabo não é dono de nada, Deus não pagou nada para o diabo, Deus pagou para ele mesmo. Pagou para ele mesmo. Deus quebrou o cativeiro no qual estávamos presos e nos transportou de lá para o seu reino glorioso. Como Deus é justo e nós pecadores, nós jamais podíamos ser justificados sem que a lei fosse cumprida e a justiça fosse satisfeita. A lei do próprio Deus, a justiça do próprio Deus precisava ser satisfeita. A lei de Deus precisava ser cumprida. Mas quem poderia cumprir esta lei? Quem poderia satisfazer a justiça de Deus? Imaginem os olhos de Deus percorrendo todo o planeta Terra para achar um justo, pelo menos um, que fosse capaz de morrer pelos demais. Não existiu, não existe. Todos os homens na face da terra estão debaixo da condenação de Deus por causa do pecado original. De forma que não há na face da terra quem pudesse fazer isso. Por isso, então, Deus providenciou um substituto perfeito. Não gerado do homem, mas gerado pelo próprio Deus. Mas um homem nasceu, um menino se nos deu. Jesus, perfeito, então vem para pagar o preço, para satisfazer a justiça de Deus. Deus então envia o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar, para morrer em nosso favor. De forma que Deus então, Ele é justo e justificador do pecador que crê em seu Filho Jesus. Ele é justo e justificador de todo o pecador que crê em Cristo Jesus.
porque foi Ele quem morreu, foi Ele quem se entregou, foi Ele quem derramou o seu sangue perfeito, porque não existia em nenhum homem na face da terra um sangue perfeito capaz de ser derramado pelos demais. Deus providenciou então um substituto perfeito, Cristo, que não pecou, que passou por todas as tentações que nós passamos, mas não pecou, não se entregou ao pecado. Ele é o nosso substituto perfeito. Por isso o apóstolo Paulo vem mostrar isso com bastante clareza, com bastante firmeza. Deus nos redimiu por meio do seu Filho, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. E por último, Deus também nos perdoou por intermédio do seu Filho. Deus nos perdoou por intermédio do seu Filho, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. E aqui eu destaco bastante rápido 4 resultados deste perdão. Primeiro, o perdão removeu a barreira entre o Deus Santo e o homem pecador. De forma, meus queridos, que a igreja é, na realidade, constituída de pessoas perdoadas. Quem não é perdoado não faz parte da igreja. Só gente perdoado pode entrar no reino dos céus. Porque na realidade, como disse Isaías no capítulo 59, versículo 2, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E pecador não entra no reino dos céus. Somente os perdoados entrarão no reino dos céus. E quem vai entrar no reino dos céus? Somente a igreja do Senhor Jesus, porque ela é a única instituição na face da terra que é constituída por pessoas perdoadas. E Deus, então, em Cristo Jesus, nos perdoou completamente dos nossos pecados, do passado, do presente e também do futuro. A nossa dívida foi paga. A nossa culpa foi cancelada. E a nossa justificação foi declarada em Cristo Jesus, quando Ele bradou: está consumado. A nossa justificação foi também declarada. Um outro resultado desse perdão que eu destaco é que o perdão, na realidade, pavimenta o caminho de um novo relacionamento com Deus. Pela remissão dos nossos pecados, nós fomos transferidos da posição de réus condenados que éramos para a posição, para o status de filhos amados de Deus. E é interessante, meus queridos, que um filho, quando ele peca contra o seu pai, ele não deixa de ser filho. Ele pode até por um momento perder a comunhão com o Senhor, mas ele não perde a filiação, porque ele foi perdoado pelo poder do sangue de Jesus. Isso eu estou querendo dizer, meus queridos, que muitas vezes nós pecamos, mas os nossos pecados não anulam a obra redentora de Cristo nas nossas vidas. A não ser que nos embrenhemos na prática desenfreada do pecado, de forma que a nossa mente fique cauterizada e o pecado não nos faz chorar diante do Senhor quando contra Ele nós pecamos. Mas quando o pecado acontece na nossa vida como um acidente, e que nós nos dobramos diante do Senhor em lágrimas para pedir-lhe perdão, não tem como Ele não nos perdoar. Nós não perdemos a filiação por causa disso. E saiba, se o pecado está te assediando muito,
é porque o Senhor está te chamando para perto dele. Venha, venha, dobre-se diante de mim. Dobre-se diante de mim. O perdão pavimenta o caminho de um novo relacionamento com Deus. Amém? Em terceiro lugar, o perdão também alivia a alma da culpa. O perdão alivia a alma da culpa. Não há medicamento para nos aliviar dessa enfermidade, não é isso, doutora? Não há medicamento para nos aliviar, para nos libertar do peso da culpa. Você pode arrumar o que você quiser arrumar. Se você quiser pintar pensando que com isso você vai se libertar do poder da culpa, você não vai conseguir. As riquezas não nos liberta do poder da culpa. Somente em Cristo somos capazes e encontramos o que o nosso coração deseja. E o apóstolo Paulo declarou isso para nós e deixou isso bastante claro quando ele declara: nele temos a redenção, a remissão dos pecados. Somente Cristo é capaz de libertar a nossa mente do poder da culpa. E foi isso que Cristo realizou no meu coração. Foi isso que Cristo realizou no seu coração. De forma, meus queridos, que o perdão que recebemos de Deus precisa ser o padrão do perdão que devemos oferecer ao nosso ofensor. Os perdoados devem perdoar, e perdoar com o mesmo tipo de perdão que recebeu do Senhor. Aqueles que foram objeto do perdão de Deus devem ser instrumento agora desse perdão a outras pessoas. Lembram daquele homem que clamou ao seu credor que perdoasse a sua dívida porque ele não tinha com que pagar, e era uma dívida considerável, uma dívida grande. E o credor daquele, lembra dessa parábola? Perdoou aquele indivíduo. Mas assim que ele saiu à porta do tribunal para fora, uma pessoa que devia um valor muito inferior a ele começou a cobrar dessa pessoa. E ele não foi capaz de perdoar aquele homem na mesma proporção que ele tinha sido perdoado lá dentro. Ainda bem que isso não acontece conosco. O nosso coração é um coração aberto para para perdoar. O nosso coração é, na verdade, um coração perdoador. De forma, meus queridos, que nós que fomos objetos do perdão de Deus, precisamos agora ser instrumentos desse perdão a todos aqueles que nos ofenderam. O que Jesus disse para Pedro? Pedro chega para Jesus e diz: Senhor, devemos perdoar 7 vezes? E Jesus falou para ele: não digo que 7 vezes, mas 70 vezes 7. Você deve perdoar alguém por dia. Aí você olha para você mesmo e fala assim: mas eu não preciso, num dia, nem 7 vezes perdoar alguém. Imagine 70 vezes 7. 490 vezes no dia eu tenho que perdoar o Rogério pelas ofensas dele a mim. Não é nosso problema, né, Rogério? Percebem, meus queridos, Deus é o único que pode libertar o homem
do império das trevas, porque é este império que está lá fora. Deus é o único capaz de transportar o homem do reino das trevas para o reino de Cristo, para o reino do Filho do seu amor. Deus é o único capaz de nos redimir em Cristo Jesus. Ele é o único capaz de nos redimir e nos fazer propriedade exclusiva dele. E Deus foi o único capaz de nos perdoar. E ele fez isso por intermédio da obra redentora de Jesus Cristo. E eu gostaria de convidar a igreja neste momento a ficar de pé, para que possamos fazer essa declaração tão sublime e tão importante, a título de considerações finais, essa declaração do apóstolo Paulo, porque isso aqui é uma verdadeira declaração de libertação, é uma verdadeira declaração da magnitude da pessoa e da obra de Cristo. Então, para as nossas considerações finais, versículo 13: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Amém? Abaixe a sua cabeça neste momento e ore ao Senhor. Agradeça a Deus por esta obra magnífica de Jesus na sua vida. Ele te redimiu em Cristo Jesus. Deus te redimiu em Cristo Jesus. Você é filho de Deus. Você não pertence mais ao império das trevas. Você agora pertence ao reino de Cristo. Um reino de libertação, um reino de paz, um reino de amor, um reino de vida eterna. Louve a Deus neste momento, porque você é detentor da vida eterna. Querido Deus e eterno Pai, nós exaltamos e glorificamos o Teu nome, pela excelência da pessoa e da obra redentora de Jesus nas nossas vidas. O nosso coração é grato, porque antes estávamos sob a potestade de Satanás, no reino das trevas, escravos do pecado, sujeitos a toda sorte de malignidade. Mas em Cristo Jesus, o Senhor nos libertou. Grande foi a obra de Jesus na cruz do Calvário. E nós louvamos o Teu santo nome, porque esta igreja faz questão de, a cada culto de celebração, relembrarmos esta obra magnífica de Jesus na cruz do Calvário, quando participamos da mesa do Senhor. Muito obrigado a Deus por esta obra redentora na minha vida e na vida da sua igreja, em nome de Jesus. Exaltado seja o Teu nome, Senhor.